Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça em mais esta oportunidade que nós estamos tendo de juntos estudarmos, aprofundarmos e meditarmos nesta doutrina apaixonante, nesta religião apaixonante quanto é o Espiritismo. Que Jesus continue sempre promovendo em nós a força, a saúde, o entendimento, o discernimento, para que possamos fazer as melhores escolhas em nosso dia a dia. Agradecemos à TV Mundo Maior pela oportunidade que vem nos dando de semanalmente aqui estarmos na sua grade de programação. Agradecemos aos funcionários, aos dirigentes, à Fundação André Luiz, às Casas André Luiz e a você, o nosso telespectador. E gostaríamos de fazer o convite habitual que nós fazemos, que é do WhatsApp. Entre em contato conosco, quer receber vídeos, mensagens, posts. Tem pessoas que dizem assim: eu assisto a televisão, é só desgraça. Eu olho para o Facebook, é só crise, é só problema, é um falando mal do outro. Eu vou para o Instagram, é a mesma coisa. Nós estamos te dando a oportunidade de ter uma outra ferramenta muito utilizada por nós, que é o WhatsApp. Quase hoje todas as pessoas, independente da idade, têm. E você vai receber na comodidade do seu celular, para os amigos em Portugal, do seu telemóvel, mensagens diárias e gratuitamente. Entre em contato conosco, mas é muito importante, até o Paulo, quem está editando, nos fez essa ressalva, é muito importante que você salve o número em seus contatos, porque nós mandamos uma lista de transmissão. Se o número não estiver salvo, você não recebe. O nosso número é 19 997 782794. Mande o seu oi, entre em contato conosco. Dando continuidade no livro Espírito da Verdade, uma parceria mediúnica entre Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos e publicado pela Federação Espírita Brasileira, hoje nós veremos o capítulo 62, que tem como título Indulgência. É uma mensagem ditada pelo espírito de André Luiz e corresponde ao capítulo 10º, item 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Começa o espírito nos dizendo: a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas e principalmente as da indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a instalar entrechoques. Olha o espírito de André Luiz, que foi o Dr. Carlos Chagas, um emérito médico, professor universitário, humanista, que trabalhou a vida toda em prol da sua pesquisa, em prol do benefício para a nossa nação, para o nosso planeta. Ele faz uma correlação entre a indisciplina e a palavra mal empregada. E esta palavra mal empregada gerando transtornos para a nossa própria alma. A falta de disciplina nos leva ao desajuste orgânico, ao desajuste emocional, ao desgaste espiritual e o nosso pouco aproveitamento moral. Por que o desgaste orgânico? Quando eu não tenho disciplina, eu como na hora errada, eu alimento de modo errado, judio do meu corpo, contrariando determinadas doenças que não estavam na minha ficha kármica. Uma diabetes, quando eu abuso do açúcar, uma AIDS, quando se abusa da sexualidade, um colesterol, quando se abusa da fritura, quando se abusa dos alimentos. E assim sucessivamente poderíamos deixar uma lista de fatores que prejudicam o nosso organismo e nós fazemos aquilo sabendo que uma hora a conta vai vir. Uma hora o médico vai chegar para nós e vai dizer: agora deu. Ou o abuso envolvendo o álcool,
envolvendo as drogas lícitas e ilícitas. Porque no sentido emocional, quando eu não tenho disciplina, os meus sentimentos eles vão do 8 para o 80, do 80 para o 8. Eu deixo de amar para odiar, eu deixo de odiar para amar numa fração de segundos. Nós modificamos de modo rápido o sentimento, a necessidade, a percepção e a visão que nós temos do nosso semelhante, inclusive do nosso familiar. Ora está bem, ora não está, ora ele é útil, ora ele não é útil. E esta modificação toda gera perturbações, abre a percepção para que entidades menos felizes coloquem fogo naquele fogaréu que já está incendiando a nossa consciência. Então é muito importante nós termos sentimentos equilibrados, nós termos sentimentos moderados, para que não venhamos a sofrer com eles. Nós também dissemos há pouco a respeito do espiritual. Quando eu permito me abalar por uma notícia de um familiar que esteja doente, ou mesmo nós, com uma situação que ocorreu no nosso local de trabalho, no nosso centro espírita, ou no local religioso que frequentamos, seja que fator for que mude o nosso padrão espiritual caindo muito para uma baixa valia, para um início, um princípio de depressão, um princípio de ansiedade ou um transtorno qualquer estudado pela medicina, nós passamos a ver também que ele pode ser potencializado por espíritos menos felizes. Os espíritos nos rodeiam e vai caber a nós escolhermos quais espíritos nos acompanharão, através do pensamento, da fala, do ideal, da vontade, dos passos que nós estamos deixando aqui na Terra. E o nosso pouco aproveitamento moral. Nós não aproveitamos muito o lado moral, não é porque nós somos pessoas imorais, não. É porque nós ainda valorizamos a ociosidade, a preguiça, e vamos deixando coisas de importância sublime para o espírito sempre renegado ao segundo, terceiro, quarto plano. E isso faz com que eu esqueça momentaneamente da minha reforma íntima, porque reforma íntima não está ligado à intelectualidade. Reforma íntima está ligado à moralidade. O fato de eu conseguir tirar do meu coração o que eu tenho de nobre, de generoso, de belo, de bom, de bonito, e isso é um trabalho pessoal e intransferível. Continua o amigo espiritual nos dizendo: daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos, na conversação ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Olha, quantas pessoas já não leram essa mensagem? Quantos oradores já não interpretaram esta mensagem? Quantas pessoas já não meditaram sobre esta mensagem? E nós vemos como houve pouca modificação neste sentido. Não percebemos, mas a palavra é uma arma pior do que a arma de fogo. Porque tem muitas pessoas que eu conheço que estão encarnadas fisicamente, mas estão desencarnadas espiritualmente, já não tem mais vontade de viver, já não tem mais vontade de estar casado, já não tem mais vontade de estar naquela família, já não tem mais vontade de estar naquele trabalho, já não tem mais vontade de estar naquele centro espírita. Olha como é sério a palavra. A palavra, ela pode motivar, mas a palavra também pode destruir. A palavra pode erguer a moral de uma pessoa, a vontade de uma pessoa, dar um novo rumo para aquela pessoa, mas a palavra também pode jogar a pessoa no precipício. Se ela está pensando no suicídio, uma palavra mal colocada pode ser o empurrão. A pessoa que está pensando em cometer o aborto, dependendo da palavra, é o empurrão. É o modo que nós falamos. Quantas pessoas, durante muitos anos, o meu pai, Sérgio Vilar, ele trabalhou em clínicas de reabilitação de drogaditas.
É uma atividade que ele sempre gostou aqui na cidade de Itapira. E ele, nas conversas que eu tenho com ele sempre me disse uma coisa que ficou gravada no meu ser. André, o problema não está no drogadita, o problema está na família. É a família que piora o quadro daquele dependente químico. Olha que fato interessante. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes a companheira, às vezes o companheiro fala: você é inútil, você não presta, você é um fraco, você é um drogado. Aquilo é o start que a pessoa precisa para procurar o refúgio nas suas necessidades. Aquilo é o start, é o impulso que a pessoa precisa para procurar aquilo que lhe está fazendo falta, porque já que não é amado dentro de casa, vai procurar ser amado fora de casa. Continua o espírito amigo. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. Então aqui ele fala de 3 pontos chaves. Ele fala: sermos indulgentes, não propagarmos o equívoco através da maledicência e não desejarmos o mal de ninguém, e evitarmos a mágoa. São pontos que difícil de nós que conseguimos realizar. Quando vemos, já estamos julgando, condenando, brigando, blasfemando, quando não, desejando o pior para o semelhante. A mágoa de um olhar, de uma palavra, de um gesto, de um comportamento, ainda é um fator muito presente no nosso dia a dia. Qual é a nossa necessidade e qual é o caminhar que nós estamos dando frente à nossa própria consciência e frente ao conhecimento que o Espiritismo cristão vem nos dando na face da atualidade. Este livro, como eu tenho o hábito de dizer nos programas Jesus e o Espiritismo, o livro O Espírito da Verdade, ele não traz nenhuma revelação. Até agora, foram 162 capítulos que nós estudamos, fora o prefácio. Não teve uma coisa que nós poderíamos ter dito assim: que novidade! Não. Tudo que ele nos está mostrando são por espíritos diversos, maneiras diversas de vermos um assunto central: religiosidade, princípio de moralidade, mediunidade, comunicabilidade com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores, com os malfeitores, com Jesus, com Deus. Temas básicos de um espírito que está procurando aqui na Terra deixar passos de luz. Por que espírito? Porque momentaneamente nós nos encontramos na condição de almas, espíritos revestidos de um corpo físico, mas amanhã estaremos no plano espiritual e devemos estar preocupados com o que levaremos na bagagem do nosso retorno ao plano espiritual. Nós vamos encerrando o primeiro bloco. Convidamos a todos a permanecer conosco. Já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos aqueles que estão pegando o programa pela metade, aqueles que já estão acompanhando desde a primeira parte. Vamos dar continuidade na mensagem do Espírito de André Luiz. Mas antes, eu gostaria de convidar todas as amigas, todos os amigos que estão nos acompanhando para conhecerem o projeto da TV Mundo Maior, para conhecerem a Rádio Boa Nova. Precisam da sua ajuda. Sabemos que manter um meio de comunicação como estes não é fácil. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja como você pode tornar um colaborador neste projeto que vem levando tanta luz, tanta esperança, tanto consolo às pessoas. Seja um participante, um colaborador, mesmo que a sua ajuda seja pequena, ela se torna grandiosa. Dando continuidade na leitura, nos diz André Luiz: é assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo
Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia, erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. Eu gostaria de mostrar, neste momento da leitura, um outro enfoque que às vezes nós no Centro Espírita não damos. Eu tive a oportunidade de nascer num berço espírita. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos oradores, muitos médiuns, muitos dirigentes, muitos líderes, muitas pessoas que as suas opiniões têm um impacto para aqueles que são espíritas. E eu noto que nós ainda trazemos de outras religiões em nosso ser aquela ideia de passarmos uma visão muito pessimista na retórica espírita. Tem que mudar com medo de ir para o umbral. Tem que fazer isto para acertar a dívida do passado. Tudo isto é verdadeiro? É evidente. Nós vamos acertar centil por centil do que fizemos e do que fazemos, no campo equivocado e no campo da bondade. Mas não podemos utilizar esta ferramenta em todas as palestras, em todos os comentários, em todos os programas. Que tem programa que vai nos exigir isto? É verdade. Mas tem programa também, tem palestras também, tem reuniões também, que vai chegar naquele centro uma mãe que cometeu o aborto no momento difícil da sua vida, no momento complicado. E se nós formos muito duros, aquela mulher, aquela jovem, aquela que poderia ter sido uma mãe, pode se sentir altamente arrependida, pensando até mesmo num suicídio. Às vezes nós falamos de uma forma muito dura e chega no centro aquele companheiro que perdeu o emprego, aquele companheiro que separou, aquele companheiro que não vê os filhos há muitos anos. E se a mensagem for muito dura, a pessoa pode não retornar mais. Não estou dizendo aqui que é para sermos brandos, passarmos a mão na cabeça das pessoas, mas sabermos o momento, sabermos o público, sabermos a hora de esclarecermos, mas sabermos também a hora de abraçarmos, a hora de auxiliarmos, a hora de sermos mais duros, com educação, com moderação, com paciência. Aqui é uma grande escola, em que o erro do próximo pode servir para nós, para não cairmos no mesmo equívoco. Nenhum de nós é modelo para nada e para ninguém. Mesmo a pessoa que tem facilidade em falar, mesmo a pessoa que tem facilidade em guardar informações através da memória, mesmo pessoas que têm um magnetismo de atrair muitas pessoas, mesmo pessoas que receberam livros através da via mediúnica ou que escreveram pelo seu próprio esforço, nenhum de nós é modelo. Modelo é Jesus, modelo de amor, modelo de paciência, modelo de tolerância, modelo de renúncia. Nós outros aqui nos encontramos burilando as nossas almas, lutando com muito afinco perante os nossos equívocos, perante os nossos enganos, perante as dificuldades que ainda trazemos dentro do nosso próprio ser, a maneira que nós falamos, a maneira que nós escrevemos, a maneira que nós interagimos, ela é de fundamental importância. Ela remete todos nós a invadirmos a privacidade do outro. Quando eu falo em público, eu não estou simplesmente jogando informações. Eu estou convidando as pessoas a fazer o que eu faço, a fazer o que eu falo. Eu induzo a pessoa. E se eu falo num dia que eu não estou bem, que eu não estou equilibrado, que eu não estou sereno, que eu não estou centrado, pode ser que eu seja acompanhado e intuído por irmãozinhos menos felizes. Muitos podem perguntar, mas André, o centro espírita com seus benfeitores não vão isolar? Como é que eles vão isolar se aquele companheiro, se aquela companheira menos avisado para a atividade não se preparou ao longo do dia todo? Deixou com que a perturbação,
deixou com que as lutas, deixou com que as dúvidas, deixou com que a pouca fé falasse mais alto? Os espíritos fazem a parte deles, e nós, os encarnados, temos que fazer a nossa parte. Nós, os encarnados, temos que fazer o que nos compete, tanto quanto os benfeitores estão fazendo a parte deles, tanto quanto os operários do bem estão fazendo a parte deles, tanto quanto os nossos anjos da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda, independente da nossa religiosidade, independente da nossa crença em Deus, independente da nossa crença em Jesus, independente de tudo, nós todos temos um amigo espiritual, tutelando a nossa encarnação, como está muito bem explicado em O Livro dos Espíritos. Às vezes, pela nossa invigilância, acompanhamos-nos mais por espíritos perversos do que mesmo pelo nosso próprio anjo da guarda. E muitos podem perguntar, mas André, é possível isto? Quem escolhe somos nós. Nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder de escolher. Nós não somos marionetes na mão de ninguém. Nós escolhemos as companhias espirituais, as nossas conversas, as nossas afinidades. Nós todos estamos gerenciando a nossa vida e ela vai caminhando pelo caminho que nós desejamos, almejamos e sonhamos. Tenha sonhos nobres, tenha sonhos grandes, não sonhe apenas com a matéria. Não pense apenas no que o mundo material pode dar. Tudo isso é muito importante, devemos sonhar, é evidente. Não fazemos aqui apologia, nem votos à pobreza e nem à riqueza, mas já foram as encarnações que nós vivíamos apenas e tão somente em função do dinheiro, do ouro, do poder, da beleza. Hoje existe muito mais do que isto. Hoje existe um lado espiritual que também precisa ser trabalhado, que também precisa ser explorado. E é perfeitamente possível explorarmos o lado material sem prejudicarmos a ninguém e explorarmos o lado espiritual. O lado material vai nos dar o que a matéria pode nos dar. O lado espiritual vai nos dar o que o lado espiritual pode nos dar. Um não interfere no outro, um não pode dar o que o outro pode nos dar. Nós vamos ler o restante da mensagem para efetuarmos os comentários, já caminhando para o encerramento do nosso programa. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos, com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que, se o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Mensagem ditada pelo espírito de André Luiz. Que bonito a mensagem de hoje. É um apelo, é um convite, é uma proposta. Sendo um apelo, sendo um convite, sendo uma proposta, cabe a nós, o seu destinatário, ouvirmos, meditarmos, aceitarmos ou recusarmos. O bonito do espiritismo cristão é que nós somos guiados pela fé raciocinada. Nós ouvimos a mensagem e temos o poder de escolher. Eu não tenho que mudar porque o espírito de André Luiz me disse. Eu tenho que mudar porque o que ele me disse caminha pela lógica, pela razão e pelo bom senso. Se eu acreditar que não caminha por estas vertentes, deixemos de lado e passemos a refletir no que julgamos ser o melhor frente à nossa própria evolução. Que aproveitemos o nosso tempo, que aproveitemos a nossa oportunidade, que aproveitemos a nossa semana que estamos tendo.
Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para repensar nos atos que cometeu, nas palavras que proferiu, nas atitudes que teve para consigo e para com o seu semelhante. Nunca é tarde para aprendermos coisas novas, como nunca é tarde deixarmos velhas doenças, velhas chagas, que são tão nocivas à nossa pessoa, com repercussão à família, com repercussão ao trabalho, com repercussão ao senso religioso. Nós conseguimos, nós vamos conseguir, nós temos potencial para conseguir. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim: André, eu ligo a TV, é só desgraça. Eu vejo Facebook, Instagram, Twitter, um falando mal do outro, é isto, é aquilo. E há pouco tempo atrás nós criamos um WhatsApp. Se você quiser receber na tua casa diariamente mensagens de paz, de ânimo, de consolo, entrar em contato conosco, sugerindo, tirando dúvidas, mandando a sua mensagem, o nosso número é 19 997782794. Só que para você receber a nossa lista de transmissão, é necessário que você anote o nosso número. Anote o nosso número e mande um oi. E você vai ser cadastrado e diariamente vai receber mensagens de paz, de ânimo, de consolo, erguendo a nossa autoestima e convidando-nos a continuarmos na estrada do bem. Ao encerrarmos o nosso programa, rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça e espero todos semana que vem para darmos continuidade no estudo do livro O Espírito da Verdade. Um beijo em seu coração, muita paz, até semana que vem.